Oi, seja muito bem-vindo a essa série de vídeos. Se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente você aceitou Jesus há pouco tempo. E essa série de vídeos é para te explicar, para elucidar um pouco sobre a caminhada cristã, sobre e agora? E agora o que eu faço agora que eu aceitei a Jesus? Mas antes da gente começar, eu gostaria de te parabenizar. Essa foi o que eu gosto de chamar de a escolha mais importante que você fez na sua vida. Seja muito bem-vindo à família de Cristo. Agora você faz parte de uma grande família que está espalhada pelo mundo todo. Você é muito querido e muito especial. Nós estamos muito felizes com essa sua decisão. E essa série de vídeos é mais para te ajudar nesse início dessa caminhada cristã. A gente vai avançando. Mais pra frente vamos ter algumas surpresas. Esse primeiro vídeo eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu quando você aceitou Jesus. Eu tô aqui com a minha cola no notebook, com a Bíblia aqui do lado. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo algumas referências bíblicas, ou seja, aí você vai pegar a sua Bíblia. Se você não tem uma, você pode pegar alguma Bíblia online, que tem várias gratuitas disponíveis na internet. E eu vou falando a referência e aí a gente vai acompanhando. Algumas referências eu não vou conseguir contar todas no vídeo, então algumas referências eu vou deixar na descrição e você pode ler com mais calma depois. Se você nunca leu uma Bíblia e não sabe como usar, então eu vou explicar como que funciona. Aqui em cima, na sua Bíblia, se for a Bíblia online, você vai escolher o nome do livro, né? Mas aqui em cima você vai ter o nome do livro da Bíblia. Vou colocar aqui mais perto. Tá vendo? Aqui a página, que número de página, né? E aqui a gente vai ter o capítulo, tá vendo? E os números menorzinhos são os versículos. Então sempre eu vou colocar a referência, o nome do livro, o número do capítulo, 2 pontos e o número do versículo, tá bom? Então é assim que você vai se localizar na Bíblia. Esse é o endereço do versículo que a gente chama. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o tema do vídeo, que é o que aconteceu com você quando você aceitou Jesus. A conversão, ela não é apenas uma decisão emocional. Não é só uma mudança de religião, mas é uma transformação espiritual realizada por Deus em você. A Bíblia diz assim, que Jesus está batendo na porta do nosso coração. E ele é muito educado, ele é muito gentil. E diferente do inimigo, ele não vai entrando sempre que vê uma brecha. Ele pede autorização para entrar. Então é por isso que ele bate a porta e se você quiser, você abre a porta e ele entra para ceiar com você, ou seja, para ter um relacionamento com você. O ato de ceiar, né, de fazer uma refeição com você. Quando nós fazemos uma refeição, nós estamos todos assentados à mesa. E quando nós estamos assentados à mesa significa um relacionamento, que é exatamente o que Deus quer com a gente. Quando nós estamos em pecado, o pecado ele é como se fosse uma barreira entre nós e Deus. Então, a gente não consegue acesso a Deus porque existe uma barreira entre nós e Deus. O pecado ele nos afasta de Deus. E quando nós aceitamos a Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, então essa barreira ela deixa de existir e nós conseguimos ter um relacionamento com Deus, de amizade, de intimidade, de filho, que é o que um pai quer conosco. Então você abriu a porta do seu coração para Jesus, Jesus entrou e agora vocês estão construindo um relacionamento. A palavra de Deus diz que Jesus, que era um homem perfeito, que veio para essa terra e que não tinha pecado nenhum, ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ter o acesso ao Pai restaurado. Então, Deus ele te reconciliou. Através de Jesus nós somos justificados. Nós não teríamos direito, a gente não conseguiria pagar essa dívida enorme, porque a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então nós não teríamos como pagar se não fosse por Jesus. Então Jesus veio e derramou todo o seu amor na cruz, para que nós pudéssemos ter esse acesso ao Pai restaurado, esse relacionamento restaurado, porque Ele nos ama muito. Então, Ele veio, se fez sacrifício por nós, para que nós pudéssemos ter essa restauração de relacionamento. E os seus pecados, então, através de Cristo, foram perdoados. Isso quer dizer que a gente nunca mais vai pecar? Não. Mas uma pessoa que quer ter um relacionamento com Deus, quando ela peca, ela é rápida em se arrepender. O pecado, ele se transforma numa parede entre nós e Deus. Então, a gente não quer ficar afastado de Deus. Por isso que nós somos rápidos em nos arrepender. E nós somos cuidadosos para não ficar pecando, para não ficar caindo no pecado novamente. Por quê?
porque o pecado fere o coração de Deus e nós não queremos ferir o coração do nosso Deus. Quando você aceitou Jesus, isso significa que você nasceu de novo. É como se a partir do momento que você faz a oração, que você fala com a sua própria boca, que você aceita Jesus e tudo mais, você nasceu de novo. Então, espiritualmente, nós temos corpo, alma e espírito. Todo ser humano é dividido em três: corpo, alma e espírito. Então, espiritualmente, é como se você tivesse acabado de nascer. Você é um bebezinho espiritual. Então, você precisa aprender. Às vezes você vai ter aqui na Terra 50, 60, 80 anos, às vezes você vai ter 5, às vezes você vai ter 15. Mas a partir do momento que você aceita Jesus, você é o seu primeiro dia de vida, espiritualmente falando. Então existem coisas espirituais que você precisa aprender e essa série de vídeos é para isso, para te ajudar nesses primeiros passos, para te orientar, para você não se sentir um peixe fora d'água. Nossa, o que é isso daqui? O que tá acontecendo comigo? Tá? Então é esse princípio, a ideia desse vídeo é esse princípio para te ajudar. Eu vou aqui com você falar um pouco sobre os pontos do evangelho. A palavra de Deus diz que quando uma pessoa vai aceitar Jesus, ela precisa acreditar em duas coisas. A primeira coisa que ela precisa, o primeiro conjunto de coisas que ela precisa acreditar é que Jesus é o Filho de Deus. Então, lá em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados, para restabelecer esse nosso relacionamento com Deus. Outra coisa que nós precisamos acreditar desse conjunto é que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim: que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, nós sendo ainda pecadores, para que nós pudéssemos ter essa oportunidade, essa escolha, para que nós pudéssemos acreditar nisso. Então, a segunda coisa que nós precisamos acreditar é que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. A terceira coisa que nós precisamos acreditar é que Jesus ressuscitou e que ele está vivo hoje. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, vai dizer assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, Jesus ressuscitou e ele está vivo hoje. A outra coisa que nós precisamos acreditar, a quarta coisa que nós precisamos acreditar é que Jesus nos ama. E que ele quer morar no nosso coração e que ele quer ter um relacionamento com a gente. E lá em Romanos 8:1 vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não existe mais condenação. Nós estamos em Cristo, nós aceitamos a Jesus. Quando Deus olha para nós, ele não vê mais um pecado, ele vê Cristo em nós. Então, nós somos justificados através de Cristo. E nós agora temos um relacionamento com Deus estabelecido. E nós agora somos parte da família de Cristo, nós estamos no reino de Cristo. Nós temos um relacionamento com o Pai que nos ama, com o Pai que é muito amoroso, que é muito cuidadoso, que é muito justo, que pensa em nós e que quer cuidar de nós, cuidar do nosso coração, tratar as nossas feridas, acalmar as tempestades e transformar as nossas vidas. Então, quando você aceita Jesus, essa é a primeira coisa que você precisa fazer, você precisa acreditar nesses pontos todos. A segunda coisa que você precisa é se arrepender dos seus pecados. Então, o arrependimento é uma mudança de direção. É você ir ao contrário. Se você está caminhando numa direção e essa direção está te levando mais perto do pecado, então você vai mudar a direção, mudar de rota e ir mais perto de Jesus. E isso significa ir contra o pecado ou ir ao contrário do caminho do pecado. Então, se eu sou uma pessoa que mente, se eu sou uma pessoa que fala mal, se eu fofoco, se eu engano, se eu roubo, eu tenho que parar de fazer tudo isso e fazer o contrário disso. Então, se eu minto, então eu vou falar a verdade. Se eu roubo, eu não vou mais roubar. A partir de hoje eu só vou comprar se eu tenho condição de comprar. Entende? Então, o arrependimento, ele consiste em você parar de fazer o pecado, você ir contra o pecado. Se o pecado tá aqui, você vai em direção contrária. O pecado, então, é tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que cria uma barreira entre nós e Deus, que impede o nosso relacionamento com Deus. Incredulidade, imoralidade sexual, o roubo, a pornografia, o adultério, a traição, né, a prostituição,
homicídio, orgulho, inimizade, fofoca, ódio, ira, egoísmo, a inveja, a glutonaria, que é gula, né? Embriaguez e coisas semelhantes a essa. Então, tudo isso é considerado pecado. A palavra de Deus vai dizer, lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, vai dizer que Jesus está batendo na porta do nosso coração. E que se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta, então ele vai entrar na sua casa e vai cear com ele e ele comigo. Tô lendo o versículo aqui, não tem muito computador. Ele quer entrar no nosso coração, ele quer nos perdoar, ele quer nos dar uma nova vida, um novo começo, uma esperança de um futuro. E aí, quando você fez essa oração, então você teve esse nascimento espiritual, você tá aqui nos seus primeiros dias de recém-nascido espiritual, o Espírito Santo passa a habitar em você. Então, o Espírito Santo, ele vai nos instruir, ele vai nos ajudar a tomar as decisões certas. Ele vai nos capacitar, ele vai falar conosco. Por exemplo, se a gente está fazendo alguma coisa que não agrada o coração de Deus, que é um pecado, que vai nos afastar de Deus, então o Espírito Santo vai nos orientar. Nós precisamos estar, então, atentos à voz do Espírito Santo. Ele vai falar conosco o tempo todo. Quando a gente abriu a porta do nosso coração para Jesus entrar, ele está morando dentro de nós. Então você pode conversar com ele o tempo todo, você pode falar com ele o tempo todo, você pode contar tudo para ele, contar coisas do seu dia para ele. Da mesma forma que você começa a criar uma amizade com uma pessoa, é assim que você vai estreitando o seu relacionamento. E é assim também que você vai ouvindo mais a voz do Espírito Santo, ele vai te orientando, te ajudando a tomar as decisões certas, te ajudando a tirar coisas do seu coração. Vamos pensar assim que quando a gente tá vivendo a nossa vida sem Cristo, a gente vai acumulando muita coisa. E algumas dessas coisas não são boas, a boa parte, na verdade, dessas coisas são como se fosse um acúmulo. Então, quando você aceita Jesus, você não pode não pegar novos lixos, assim, para colocar na sua vida, mas esse lixo que tá lá, você vai precisar ir tirando. Deus vai tirando então essas impurezas de dentro de nós. E esse nosso relacionamento com o Espírito Santo, essa nossa disponibilidade em cooperar com Ele, pedindo pra gente entregar coisas e dando coisas pra gente colocar no lugar, preenchendo esses espaços vazios que essas coisas vão saindo. Então, esses espaços vazios que a gente vai preencher, Ele vai te dar coisas pra você preencher. E Ele vai curando as feridas do seu coração. Tudo isso vai depender da sua disponibilidade. Você precisa estar disponível e precisa confiar de que ele não vai magoar o seu coração, de que ele não vai te ferir, de que ele quer te ajudar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns versículos que você pode ler com mais calma depois. Vou colocar também os que eu citei no vídeo, para você poder ler com calma. Pensa, medita naquele versículo, tenta entender o que ele está querendo dizer. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui nesse vídeo, a gente vai estar fazendo outros vídeos para tirar essas dúvidas. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.